Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Apenas 0,5% da produção de Santa Catarina é orgânica. Por lá, os agrotóxicos predominam no plantio de frutas, verduras e legumes. Mas alguns projetos de lei em análise na Assembleia Legislativa podem modificar essa situação. Confira na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Santa Catarina está na 9ª posição entre os estados brasileiros que mais consomem agrotóxicos. São 25 mil toneladas de defensivos agrícolas utilizadas a cada ano, em uma prática abraçada por quase todas as 200 mil propriedades rurais do estado. Atualmente, a produção orgânica representa apenas 0,5% do total plantado e colhido em Santa Catarina. Ou seja, em mais de 99% das propriedades, o plantio é convencional. Para abastecer esse mercado, o estado conta com quase 1.000 estabelecimentos comerciais que vendem agrotóxicos de 1.250 marcas autorizadas. A fiscalização do uso desses produtos é realizada pela SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Segundo o engenheiro agrônomo Matheus Fraga, amostras de alimentos coletadas anualmente apontam a utilização de agrotóxicos realizada fora dos padrões em 20% dos casos. As inconformidades podem ser aquele uso de produtos não autorizados na cultura, ou seja, um produto só é recomendado para determinada cultura e eles são de forma irregular utilizados em outras culturas e não se tem estudo para garantir a segurança do consumo daquele alimento. A SIDASC, com a sua fiscalização, se desloca à propriedade rural quando é possível identificar a propriedade rural e lá faz a fiscalização de rotina na propriedade rural. Paralelo a isso, quando detectado algumas inconformidades, a gente encaminha então o resultado dessa fiscalização também para a EPAGRE, para que ela possa acompanhar e dar assistência técnica junto a esse agricultor, para que ele mude seu comportamento e produza de uma forma mais segura. E o Ministério Público, dentro do Código de Defesa do Consumidor, toma medidas protetivas ao consumidor e normalmente firma termos de ajuste de conduta, obrigando o agricultor a frequentar cursos, se atualizar, monitorar os seus equipamentos, entre outras coisas, para reduzir o índice de inconformidade e produzir um alimento mais seguro, né? Dependente dos agrotóxicos, o atual sistema agrícola brasileiro gera preocupações entre quem trabalha com saúde. O pneumologista Pablo Moritz é diretor clínico do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Há 35 anos, a entidade realiza estudos sobre intoxicações agudas por uso de agrotóxicos. Os estudos mais recentes, eles mostram que a toxicidade, ou seja, as consequências para a nossa saúde, não dependem tanto da dose, ou seja, mesmo nas doses consideradas toleráveis, nos limites toleráveis, nas doses consideradas seguras, dependendo sim da época da exposição, essas substâncias provocam várias doenças. As principais consequências para a saúde são assim, a neurotoxicidade, ou seja, as várias doenças neurológicas, tanto da infância quanto do adulto, autismo, problemas de atenção na infância, a doença de Parkinson, depressão e vários tipos de demência na vida, no envelhecimento. O câncer é muito importante, tanto via direta, pela toxicidade direta, quanto via desregulação hormonal. Então, muitos agrotóxicos têm um grande poder de desregular hormônios do nosso corpo e isso causa desde infertilidade, de alterações do comportamento sexual, até câncer de mama, câncer de próstata, obesidade, depressão pela via hormonal. Então, são várias as consequências e a maioria vem no médio e longo prazo e a gente não palpa imediatamente os efeitos. Atualmente estão tramitando no Parlamento 2 projetos de lei que fazem referência ao uso de agrotóxicos no estado de Santa Catarina. Um deles, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, quer proibir a fabricação, o uso e a comercialização de agrotóxicos que contenham na fórmula o ingrediente ativo 2,4 diclorofenoxiacético. Conhecido como 2,4-D, ele é um herbicida muito usado na agricultura.
Na justificativa, o parlamentar lembra que esse ácido foi usado como arma química na Segunda Guerra Mundial. Afirma que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a utilização desse agrotóxico causa danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos. E reforça ainda que o produto já é proibido na Dinamarca, na Noruega e na Suécia. Outro projeto de lei, de autoria da deputada Luciane Carminati, quer vedar a pulverização aérea de agrotóxicos no estado de Santa Catarina. Na justificativa, a parlamentar afirma que, segundo dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mesmo com condições ideais de calibração, temperatura e ventos, o método de pulverização aérea faz com que aproximadamente 20% dos produtos agrotóxicos sejam dispersados para áreas fora da região de aplicação. Ela também reforça que desde janeiro de 2009 é proibida a prática da pulverização aérea nos países da União Europeia. Os dois projetos ainda precisam passar por diferentes comissões do parlamento antes de serem levados para votação em plenário. Enquanto isso, especialistas no uso e nos efeitos dos agrotóxicos reforçam suas opiniões sobre as duas propostas. A pulverização aérea é uma coisa que tem um impacto gigantesco, extremamente deletéria para as populações, limitando o uso ou banindo o uso. A gente está usando hoje substâncias que já foram banidas nos países desenvolvidos há muitos anos, né? E então limitar isso, quer dizer, realmente retirar da comercialização os mais tóxicos é fundamental. Entendemos que a discussão deve ser a mais técnica possível. Por quê? Porque os sistemas de cultivo adotados hoje aqui em Santa Catarina, por exemplo, no cultivo da soja, utilizam a tecnologia da transgenia, onde as plantas são resistentes ao 2,4-D. E a substituição, então, a proibição do uso de 2,4-D talvez inviabilizaria esse tipo de cultivo, devido à tecnologia adotada nos dias atuais. Ainda neste semestre, os senadores devem começar a analisar mudanças no sistema tributário nacional. Nesta reportagem da TV Senado, você vai saber o que leva o país a ter uma grande necessidade de mudar a forma como são cobrados os impostos. Direitos sociais, serviços públicos, salários de servidores, investimentos. A garantia disso tudo pela federação tem custo. O dinheiro vem dos cidadãos e das empresas que precisam repassar ao governo parte da renda, do patrimônio e dos bens e serviços que consomem. Essa arrecadação é feita na forma de tributos. No Brasil, a gente tem um problema que é a multiplicidade de competências estaduais, municipais e a federal sobre essas distintas bases, gerando zonas cinzentas, vamos dizer assim, em relação a quem compete tributar o quê. E isso realmente gera uma distorção muito grande, que é a dúvida válida do contribuinte para quem ele deve pagar, né? Essa complexidade foi construída ao longo de décadas, acompanhando as novas necessidades do país, o que acaba provocando, além da guerra fiscal, sonegação e inadimplência. O Brasil estimula a cultura do inadimplemento, né? Através de concessão de parcelamentos especiais ano após ano, concessão de benefícios fiscais que nós não temos controle, não há transparência em relação a esses benefícios, e isso gera para a sociedade brasileira uma dificuldade muito grande em relação ao cumprimento de suas obrigações. Especialistas que têm sido consultados por parlamentares concordam e acrescentam que o sistema tributário do Brasil é ineficiente. O custo burocrático de pagar imposto no Brasil, segundo o Banco Mundial, é o mais alto do mundo. O litígio, que tem custo e tem também, gera muita insegurança jurídica. O fato de você onerar investimentos, que reduz o nível de investimento e reduz o potencial de crescimento do país, e principalmente a estrutura tributária brasileira faz com que a economia se organize de forma extremamente ineficiente. O Brasil não cresce, não prospera, não se desenvolve por conta das inadequações, impropriedades e inconsistência do sistema tributário, que para arrecadar 33% do PIB, tem carga tributária de 10% do PIB a mais. Para onde vai esse custo todo? Para o preço. Pagando ou não pagando os impostos, com incentivo ou sem incentivo, vai para o preço. Então, o consumidor brasileiro também acaba pagando um imposto muito elevado sobre o que ele consome, tudo que ele consome.
e também mata as empresas. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil tem carga tributária de 53,9%. Olha que loucura! E quem ganha acima de 30 salários, apenas 29% de carga. Mas por que essa distorção? Exatamente porque no sistema atual de tributação, a incidência maior é sobre o consumo e não sobre o patrimônio ou a renda. E aí, na hora de pagar por um serviço ou por um produto, fica mais pesado para quem tem menos riqueza. Todo mundo compra arroz, todo mundo compra feijão. Então, esses produtos que são comercializados e são consumidos pela população em geral, a mesma tributação incidente sobre a remuneração do mais pobre vai acontecer em relação à remuneração do mais rico. Então, você não consegue criar distinções em termos de equidade da tributação. Na opinião dos senadores, uma reforma tributária precisa corrigir essa injustiça e reduzir a burocracia. É importante que a reforma incida principalmente sobre imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, tributação sobre patrimônio, sobre heranças. O importante é que ela seja progressiva, que ela diminua a complexidade tributária do país, que a gente unifique impostos, contribuições, que algumas contribuições se transformem em impostos para poder fazer o rateio com estados e municípios e que quem ganhe mais, pague mais e quem ganhe menos, pague menos imposto. O Brasil ele precisa caminhar, como os demais países avançam nessa linha, para uma simplificação, porque a simplificação das normas tributárias estimula o contribuinte a cumprir as suas obrigações fiscais. Então, é como a relação entre um credor e um devedor, né? Quando você é credor de uma pessoa, você tenta facilitar o pagamento daquela dívida, daquele débito, né? Você oferece parcelamento, pagamento à vista, pagamento em cartão. E o Estado brasileiro ele não atua dessa forma. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados debateu a regulamentação do plantio controlado e a pesquisa e fabricação de remédios a partir da maconha. Veja como foi a audiência pública nesta reportagem da TV Câmara. Larissa enfrenta desde a infância a luta contra a síndrome de Still, que limita seus movimentos e sua qualidade de vida. Além dos problemas causados pela doença, ela sofria com os efeitos adversos dos remédios convencionais. Ela conta que isso começou a mudar há cerca de 3 meses, quando passou a usar um medicamento à base de substâncias extraídas da cannabis sativa, a maconha. Ela fala com entusiasmo das pequenas conquistas diárias trazidas pelo Mevatil, remédio importado que teve a venda autorizada nas farmácias brasileiras. Hoje eu posso ficar em pé, né? Coisa que eu não conseguia. Com as muletas eu consigo ficar em pé. Eu voltei a escovar meus dentes. Eu começo a voltar a pentear o cabelo. E principalmente, eu vou ter vida, porque além de ter disposição para sair, que eu já não tinha mais por conta das dores, ficava muito cansada. Então, além de eu ter essa disponibilidade de poder sair, encontrar amigos, ir para um cinema, eu tenho o trabalho com melhor qualidade e menos cansaço. Deputados, especialistas em saúde e familiares de pacientes que usam medicamentos com base em substâncias extraídas da maconha debateram o assunto em audiência da Comissão de Seguridade Social e Família. Em discussão, 2 consultas públicas lançadas pela Anvisa. Uma para definir os critérios para o plantio controlado da cannabis sativa no Brasil, a outra para o registro e monitoramento da fabricação de remédios à base da planta. O representante do Conselho Federal de Medicina e o secretário de Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania disseram que a fabricação local desses medicamentos pode trazer mais perigos do que benefícios. Será que o benefício para algumas crianças que convulsionam, que podem ter benefício com o canabidiol, liberando o uso da droga, será que o malefício que eventualmente isso possa produzir não é maior do que o benefício que algumas crianças vão ter? Esse movimento para a flexibilização de uso de maconha, isso daí pode levar na população brasileira uma diminuição da percepção de risco dessa droga, ou seja,
Isso daqui, na verdade, não faz mal, é quase que um remédio. O deputado Dr. Luiz Ovando acha que a autorização para o plantio e a fabricação deve vir acompanhada de campanhas de esclarecimento sobre os riscos da maconha. Quando a gente fala assim, vamos liberar a maconha, aquilo vulgariza. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos negar o efeito terapêutico da cannabis sativa, mas também nós não podemos aceitar de forma branda e condescendente a divulgação da maconha, que é a cannabis. O presidente da Anvisa, William Dibby, disse que a consulta pública obedece à lei sobre drogas, que permite o plantio para fins medicinais e, principalmente, a demanda criada por médicos que prescrevem remédios à base de substâncias da maconha. Se não fosse a classe médica fazer pesquisas, estudos e disseminar o uso, provavelmente a Anvisa não estaria aqui discutindo e fazendo consulta pública para regulamentar aquilo que foi definido por lei. A Anvisa não discute o uso recreativo, a Anvisa não discute recreação e não discute liberação de drogas. A Anvisa discute registro e qualidade de produto medicinal. Outra polêmica do debate foi a respeito das regras que a Anvisa está sugerindo para o cultivo da maconha em locais fechados e protegidos por rígidas medidas de segurança. Os cidadãos brasileiros têm o direito de escolher se eles querem uma indústria que produza para sua farmácia ou que eles podem se associar numa associação sem fins lucrativos e procurar um jeito natural de cultivo associativo entre pessoas responsáveis que podem controlar uma produção e trazer o acesso para todo mundo que precisa de um uso meramente medicinal. Mesmo entre os defensores do cultivo da cannabis, há quem acredite que essa precaução é necessária para amenizar reações de setores contrários à medida. Essa regulamentação é muito rígida, né? Ela atendeu não só a questão da possibilidade de colocar cannabis no mercado, mas também de defender a críticas de opositores em relação ao cannabis, quer dizer, colocando um sistema que é praticamente um bunker para você cultivar cannabis, você faz com que a oposição, que tenha medo de que a cannabis possa ter um desvio de finalidade, não tenha o que falar. Para os deputados Alexandre Padilha e Eduardo Costa, o Legislativo precisa tomar posição. Eles acreditam que debate sobre a cannabis não se limita à consulta da Anvisa, mas atende uma demanda da sociedade, estimulada pelo avanço da pesquisa medicinal. O Congresso também vai agir. Já tem a ideia da montagem de uma comissão especial pelo presidente Rodrigo Maia. Eu quero fazer parte dessa comissão especial, já me coloquei à disposição para fazer parte dessa comissão especial que discuta a regulamentação da produção, da comercialização, da distribuição, dos estudos da cannabis e seus derivados aqui no Brasil. Temos que ver quais são os projetos que têm, vamos dizer, a sintonia com aquilo que foi discutido aqui, para que a gente possa apoiar, para que a gente possa defender, sempre com muita consciência, sempre trazendo, acima de tudo, o benefício que a sociedade quer. No quadro Vitrine de hoje você vai conhecer um projeto feito por um hospital de São Luís, no Maranhão, que está transformando as vidas de usuários de drogas. É que eles participam de uma oficina para aprender a fazer vassouras à base de materiais recicláveis. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Maranhão. Marcos Vinícius escuta atentamente as orientações do instrutor. Cada ensinamento aprendido aqui pode representar a construção de uma nova história. Paciente do CAPS-AD, Marcos viu na oficina de vassouras PET uma oportunidade de substituir o pesadelo das drogas pelo sonho de um futuro melhor. Está me ajudando bastante porque eu tenho aprendido uma outra profissão que eu também tenho interesse de futuramente talvez dar continuidade com as outras pessoas aqui também, montar uma fábricazinha e dar seguimento a esse projeto. Marcos é um dos aprendizes neste espaço. Aqui funciona a Fábrica de Vassouras PET, um projeto implantado em fevereiro de 2019 pela direção do Hospital Nina Rodrigues, em São Luís. Pacientes do hospital realizam parte do tratamento terapêutico produzindo. Um dos objetivos é gerar renda para os usuários e também para o lar de José,
parceiro da iniciativa. Então nós começamos a articular que essa fábrica tivesse um ponto aqui na unidade que gerasse, junto com as atividades ofertadas pelo hospital e pelos serviços substitutivos, a confecção. A intenção é que o Lar de José possa posteriormente orientar esses usuários dos serviços e familiares e a comunidade em geral para que possam vender e, ao vender, gerar renda para a família. Cada paciente cuida de uma etapa do processo. Nesta, por exemplo, presos de justiça internos no hospital fazem a separação e a lavagem das garrafas. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, alternando pacientes do Nina Rodrigues e do CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial do Estado. A intenção é fazer os nossos pacientes que estão se recuperando contra o vício das drogas ocupar seu tempo de maneira produtiva e, se possível, inseri-los no mercado de trabalho através da geração de renda. E com isso a gente também tem a facilidade de adesão deles melhor no próprio tratamento dentro da unidade, onde a própria medicação, o próprio processo depressivo provocado pela ausência das drogas, a insônia, a agressividade, ela modifica esse comportamento através de uma ocupação produtiva. Aqui na fábrica, 3 pacientes já acostumados com a atividade chegam a produzir até 90 vassouras por dia. E cada vassoura é vendida ao preço de R$12. Pela cidade, já existem vários pontos de venda. Além das vassouras, também são confeccionados jogos com as tampas das garrafas. Para garantir a produção, o hospital deu início a uma campanha de doação de garrafas PET, que podem ser entregues na própria unidade e em diversos pontos de coleta na capital. Nós estamos disponibilizando pontos de coleta e também pede para que as pessoas entreguem aqui ou então entre em contato com a unidade para que a gente possa buscar. A intenção é fazer várias parcerias para que a gente possa fazer essa linha de cuidado, atrelando o Lar de José, o hospital, a comunidade e os serviços substitutivos. A rotina, das 8 às 12, nós ficamos aqui com uma equipe. Normalmente essa equipe é trocada à tarde. Às vezes repetem, 1, 2 que vem da manhã junto-se com o grupo que vem à tarde. E a importância é o tratamento deles, está acima de qualquer coisa, né? O preenchimento do tempo vago que eles têm para a situação que se encontram. E para a nossa sorte é que eles aceitam isso muito bem. Ficamos por aqui. Você pode rever esse ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!